Olá, aqui é a professora Priscila. A gente está reunida para mais uma aula. O tema de hoje é globalização. Mas o que é globalização, gente? No final dessa aula você vai conseguir me responder com maior propriedade. Vamos começar falando com que globalização tem relação. A globalização tem uma relação direta com a evolução dos meios de transporte. Muitos teóricos afirmam que ela iniciou com as grandes navegações. Lá no início, as grandes navegações teriam dado origem a esse processo que levou à globalização. Gente, eu sempre quando for falar de globalização eu lembro do Cabral, não é o que foi governador do estado do Rio, não. Cabral mesmo, Pedro Álvares Cabral. Porque eu fico imaginando toda a viagem que levou, que trouxe de Portugal até aqui ao Brasil. Cabral demorou para chegar ao Brasil cerca de 44 dias. 44 dias, galera, um mês e meio para sair de Portugal e chegar no Brasil. Hoje, no auge da globalização, essa viagem demoraria num avião comercial comum no máximo 9 horas. Olha a diferença. Além da viagem ser muito demorada, informar sobre essa viagem também era muito demorada. Os meios de comunicação, eles eram dependiam dos meios de transporte. Então, Cabral, para avisar a mãe dele, né, para avisar lá o governo português, demorou aí mais 44 dias para a informação chegar, aproximadamente, né? Lá se vai aí, ó, alguns meses. A mãe de Cabral devia estar desesperada. Coitada, meu filho morreu, realmente engoliram ele, a terra não é redonda, é plana, porque havia essa ideia de que a terra era plana, infelizmente até hoje, né? Alguns doidos pensam assim. E aí, os perigos dos mares, muitos barcos afundavam, então imagino que a mãe de Cabral, eu sou mãe, né? Imagino que a mãe de Cabral deve ter ficado desesperada. Hoje a informação seria o tempo todo ali ao vivo, online, ele teria avisando: mamãe, embarquei, mamãe, cheguei em terras novas, porque os meios de comunicação também evoluíram muito. Nós estamos falando hoje por uma rede de comunicação, a internet. Vocês estão assistindo minha aula pela internet. Mas existe também a comunicação online, né? Poderia ser uma aula ao vivo. Então houve uma evolução tanto dos meios de transporte quanto dos meios de comunicação. E essa evolução possibilitou o que a gente conhece como globalização. Mas o que é globalização? Uma definição bem simples. A gente pode dizer que é um processo econômico, social que estabelece uma integração, uma relação entre países e pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos, as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos quatro cantos do planeta. Nossa, olhando essa definição parece tudo muito lindo, mas a gente vai ver que a globalização possui muitos problemas. Então, a globalização está relacionada diretamente a uma era de fluxos de vários tipos pelo mundo, conectando o mundo. A globalização torna o mundo menor. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas dá para ter uma ideia, né? Se antigamente, para sair de Portugal e chegar no Brasil, demoravam 44 dias, hoje demoram apenas 9 horas de avião, a impressão de que esse deslocar ficou mais curto. Parece que a distância diminuiu. De fato, a distância continua do mesmo tamanho, mas essa é a impressão por conta da evolução tecnológica. Então, a globalização tem ligação direta com a era dos fluxos. Que tipo de fluxos? Todos. Vamos começar aí com o fluxo de pessoas. Olha que lindo, uma família indo viajar no aeroporto. O fluxo de pessoas, ele é um dos fluxos que aumentou com a globalização. Mas será que ele se tornou realmente livre? Antes, falando aí, ó, o fluxo de pessoas ele facilita, inclusive, doenças se espalharem. Antes, epidemias que ficavam localizadas, a peste negra, por exemplo, que ficou ali presa praticamente na Europa e na Ásia, hoje se espalharia pelo mundo inteiro, porque com o intenso fluxo de pessoas pelo mundo é impossível que uma epidemia não é impossível que uma epidemia se torne uma pandemia, como a gente está vendo agora com o Covid-19. Beleza? Mas, falando de fluxo de pessoa, eu tenho imagens não tão felizes quanto essas que vocês estão vendo. Porque a pergunta é: aumentou, mas é livre? Vamos ver aí 3 imagens que parecem diferentes, mas na verdade existe uma ligação entre elas. Essas 3 imagens são imagens de refugiados, são imagens de imigrantes. Na verdade, alguns refugiados e imigrantes que tentam entrar em países que não é seu país de origem, por vários motivos, fugindo da fome, buscando emprego,
fugindo de guerras, conflitos. Mas olha o perrengue que a galera passa. Será que eles têm trânsito livre? Claro que não, né? A globalização, ela é muito querida por países desenvolvidos, mas apenas para a parte econômica. O fluxo de pessoas, ele fica aí limitado. O fluxo de pessoas, ele busca também uma mistura cultural, ele promove uma mistura cultural. Olha que lindo, todo mundo aí de etnias diferentes dando as mãozinhas. Mas infelizmente não é feliz assim. O fluxo de pessoas esbarra em muito preconceito, muito racismo e numa palavrinha importante aqui quando a gente estuda a globalização, na xenofobia. Fobia é medo, xeno de estrangeiros. Então a xenofobia é medo de estrangeiros. Mas quando você tem medo, e esse medo infundado, ele se transforma em ódio. Então a xenofobia, existem vários exemplos de que a xenofobia promove crimes de ódio contra pessoas que vêm de outros países, contra a cultura dessas pessoas. E aí, uma chargezinha, tá escrito em inglês de propósito, né? No finalzinho vocês vão entender por quê. Um cara tá aí com um macacãozinho falando pro africano, go to Africa, volte para a África. Depois ele vê aí um latino e fala, go to México, volte para o México. Mas quando ele encara esse último cara aí, ele fica em silêncio. Essa é uma charge, né? Faz uma crítica à xenofobia nos Estados Unidos. Tá o cara se achando lá estadunidense, né, se achando dono daquela terra, mandando o africano voltar para o continente dele, mandando o México voltar, o mexicano voltar para o país dele, mas ele fica mudo no terceiro quadrinho porque ele está de frente com um nativo, o cara que era, né, descendente dos verdadeiros donos daquela terra. E aí a xenofobia se desmonta. A gente encara a xenofobia, né, mas a gente sonha que o mundo seja um mundo realmente de conexão cultural, com menos racismo, com menos xenofobia, enfim, vamos ter esperança. Além do fluxo de pessoas, existe também o fluxo de informações. Lógico, os meios de comunicação evoluíram, a telecomunicação, a informação transmitida em tempo real. Só que essa informação transmitida em tempo real faz também com que a indústria cultural surja com a tentativa de criar padrões de massa. Ou seja, muitas indústrias, muitas empresas, se aproveitam desse fluxo de informações para tentar homogeneizar o mundo. Estímulo o tempo todo, constantemente, através do marketing, das propagandas, estímulo a estilos de vida consumistas. A gente entra na globalização também na era dos descartáveis, onde a cultura ela se torna descartável. As coisas são, tudo se torna descartável porque é para você jogar fora e consumir mais. Existem vários exemplos de bandas que na verdade não surgiram naturalmente, surgiram por causa de uma indústria cultural, por causa de um investimento econômico grande que servia para quê? Para vender caderno, para vender calcinha, para vender blusa, para vender tudo que você pode imaginar. E essas bandas desaparecem rápido, né? Eu sempre uso o exemplo do RBD com os meus alunos, que era um saco aquilo, né? Tinha caderno, apontador, lápis, e hoje eles não têm mais nada do RBD quando a gente está dando aula. Então, tentativa de criar uma homogeneização instantânea. Só que ao mesmo tempo a globalização ela tem uma contradição, porque a internet ela permite conhecer coisas novas. Então aquele artista lá do interior do Senegal, ele posta um videozinho na internet nos possibilitando conhecer ele. Então isso é muito interessante. Então tem sempre um ponto positivo e um ponto negativo, né, gente? Fluxo de capital especulativo. Eu vou falar rapidinho o que é capital especulativo, né? É o método, esse fluxo tem relação com o método utilizado buscando apenas obtenção de lucro rápido. Então, o capital especulativo é isso, é uma busca de obtenção de lucro rápido. Tem uma ligação diretamente à circulação do sistema financeiro, dinheiro eletrônico, ações. É um capital que não produz nada, circula pelo mundo em busca de um lucro rápido. Isso aí é um tema para uma outra aula. Fluxo de capital produtivo. Aí é um capital diferente do especulativo, é um capital mesmo que produz, são empresas produtivas, que elas acabam deslocando seus investimentos, por exemplo, como plantações, fábricas ou qualquer outro tipo de empresa para outros países do mundo. Essas empresas que estão a nível global, que atuam em vários pontos do mundo, elas são chamadas de empresas multinacionais
ou empresas transnacionais ou empresas globais. Elas vão além da nacionalidade de onde ela se criou e vai em busca de produzir em outros lugares do mundo, e a gente vai ver por quê. Quando você pega um produto, que você vai olhar na etiqueta desse produto, façam isso, você vai ver às vezes que vem com um recadinho assim, made in, no caso aí, made in Vietnã, fabricado no Vietnã, fabriqué em Vietnã, deve ser francês isso aí, né? Ai meu Deus, tem que aprender uma língua nova. Podia estar também produzido no Vietnã, né? Alguns produtos vêm assim, já traduzido para o português pra gente. O que essa etiqueta significa, galera? Essa etiqueta mostra muita coisa relacionada à globalização. Você às vezes está no seu país e o seu tênis viajou mais do que você, a sua mochila viajou mais do que você. No caso aí, eu já dei uma aula uma vez e um aluno revoltadíssimo no meio da aula ficou aliviado porque tinha comprado um Nike original na loja e estava lá made in China e ele estava revoltado que a loja tinha vendido um Nike falsificado para ele. Na verdade, o Nike era original. Só que a Nike, professora, não é uma fábrica da China, não é uma empresa chinesa, não. É uma empresa estadunidense, lá dos Estados Unidos. Mas quem diz no mundo globalizado, a produção não fica no país de origem da fábrica, da marca, né? Da empresa. A produção acaba sendo deslocada para onde é mais lucrativo para essa empresa. Então, muitas empresas aproveitam desse deslocamento, dessa possibilidade tecnológica, né, da informação e do transporte para deslocar a sua produção. E aí o capital produtivo se desloca pelo mundo. Ó, um exemplo aí, eu acabei de falar da Nike, o exemplo aí, ó. É uma empresa estadunidense, mas se você olhar esse mapa mundo aí, a maior parte da produção não é nem feita nos Estados Unidos, ó. Se a gente for olhar a cursora, aqui está os Estados Unidos. Nesse mapa nem aparece nenhuma fábrica nos Estados Unidos. A maioria está no México, uma parte aqui na América Central e o restante todo aqui. Tem 7 aqui no Brasil, ó, e o restante todo aqui na Ásia. Por que uma empresa que surgiu nos Estados Unidos não produz nos Estados Unidos? Ela desloca a produção para outros países. Pois é, elas vão em busca de alguma coisa. Essa empresa aí, eu preciso repetir de novo, né? Pela marca vocês conseguem ver, já foi acusada diversas vezes de utilizar trabalho infantil, trabalho escravo em vários lugares do mundo. Vamos passar para outra informação, né? Por que uma empresa muda? Por que ela muda de lugar? Por que ela se aproveita desse fluxo que a globalização permite? Muitas multinacionais, elas buscam driblar tarifas alfandegárias, né? Às vezes produzir no seu país de origem fica mais caro. Então elas acabam optando em jogar as fábricas para países mais pobres, países em desenvolvimento, países com alguns problemas que muitas dessas empresas também acham que não devem ser resolvidos porque isso facilita de ganharem um lucro maior, mas elas acabam deixando a sede administrativa em seu território de origem ou nas cidades globais. A administração, para onde vai realmente o lucro pesado, fica nos países de origem ou nas cidades globais. Mas a produção acaba indo para os países mais pobres. Por quê? Elas vão em busca de matéria-prima com fácil acesso. Manter a exploração colonial não parece antigo, démodé, mas é muito atual. Né? Muitos países na África ainda são explorados constantemente sua matéria-prima. O códon no Congo é um exemplo, que é a matéria-prima para fazer celular ou produtos eletrônicos baratos. Eles vão em busca de mão de obra mais barata em países que têm legislações fracas, né? E muitos lobistas dessas empresas auxiliam manter essa mão de obra barata para poder facilitar o lucro. O lobismo é uma prática relacionada à política, né? De empresas que acabam financiando pessoas ligadas à política para manter as leis de acordo com o interesse delas. No caso aqui, o interesse de buscar o lucro o maior possível. Buscam também países com fraca legislação ambiental, porque assim eles podem jogar dejetos livremente no meio ambiente, sem ter que pagar multas por isso. Redução de impostos também é outro exemplo aí, tá? O Milton Santos fala da guerra dos lugares, mas isso aí é um tema para a gente trabalhar em outro momento.
Aí um exemplo de uma produção espalhada aí pelo mundo. Galera, eu tô falando desses motivos aqui, mas nem toda multinacional é um bicho papão, né? Mas esses exemplos se repetem, infelizmente. Produção da Toyota, olha que interessante. A Toyota é uma marca japonesa. No caso aqui, existe 16 fábricas ainda de produção aqui no Japão, mas ela está espalhada pelo mundo inteiro. Só que detalhe, as sedes mundiais, aí vamos olhar aqui na legenda, as sedes mundiais são 5. E elas estão nos países desenvolvidos. Aqui, ó, tem uma sede nos Estados Unidos, aqui uma sede no continente europeu, porque eu não sei identificar qual é o país aqui, e algumas sedes aqui na Ásia. Mas a produção, ela tá espalhada pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, ó, aqui na África do Sul, no mundo inteiro tem produção da Toyota. Mas os centros de desenvolvimento e pesquisa, eles também ficam concentrados em países tecnologicamente mais evoluídos. Essa é uma foto da globalização, ó. Uma empresa com atuação, produção no mundo inteiro, praticamente em todos os continentes do mundo. E lógico, né? Se a produção flui, a mercadoria também. Então, fluxo de mercadorias. Quem nunca entrou num site aqui no Brasil para tentar comprar roupa barata da China? O fluxo de mercadorias possibilita com que, mercadorias do mundo inteiro circulem. E isso é estimulado. Muitos países desenvolvidos, de grande produção industrial, eles estimulam esse fluxo de mercadoria e eles dizem o quê? Que é necessário que exista o fim das barreiras. Ou seja, que não exijam impostos para impedir que esse produto entre no país, ou não impedir, né? Encarecer que esse produto entre no país. Eles querem que não tenha barreiras econômicas para esses produtos circularem. E você pensa, poxa, interessante, né? Mas como ficam os países de desenvolvimento tardio? Países que não desenvolveram sua indústria, não foi porque não quiseram, mas foram porque foram impedidos. Durante o período colonial, a gente tem que estudar história para poder entender a crítica à globalização. Durante o período colonial, muitos países não puderam ter fábricas. Enquanto a Inglaterra desenvolvia-se como primeiro país a ter fábrica no mundo, havia uma pressão para que, por exemplo, na América do Sul, que era a colônia, né, dos países europeus, na África, não pudesse ter fábrica. Então, aqui o Barão de Mauá, né, que tentou implantar a industrialização no Brasil, teve as fábricas queimadas. Então, houve uma desigualdade nesse crescimento tecnológico, na produção pelo mundo. E que não foi um processo natural, foi um processo histórico, uma pressão feita pelos desenvolvidos sobre aqueles que eles dominavam. E hoje eles dizem que não tem que ter barreira, que um país tem que deixar os produtos entrarem livremente em seus países. Só que qual é o problema? Quando você não coloca uma barreira... Gente, desculpa o barulho, tá, que eu tô gravando, mas os vizinhos aqui não param de falar. Quando você não coloca uma barreira, você acaba falindo as empresas nacionais. Um exemplo é a Estrela, uma fábrica de brinquedo muito famosa que tinha aqui, pelo menos quando eu era criança, todos os brinquedos que a gente via era da Estrela. E a Estrela faliu no período que houve uma abertura econômica e começaram a entrar produtos da China, brinquedos da China livremente no Brasil. Meus brinquedos da Estrela existem até hoje. Eu tenho guardado aqui, meu filho brinca com eles, qualidade e tal, feitos aqui no Brasil. Quando teve essa abertura e começou os brinquedos da China, aqueles brinquedos que quebram até rápido, né? A fábrica nacional não conseguiu suportar. Ela faliu na época. E aí, com isso, muitos desempregados foram gerados aqui no nosso país. Então, essa abertura econômica acaba quebrando negócios menores dentro dos países em desenvolvimento. O certo é só dar os subsídios para poder diminuir o preço desses produtos que são fabricados internamente, né? Mas ao mesmo tempo que, olha que interessante, ao mesmo tempo que os países desenvolvidos dizem que não tem que ter barreira, o que eles realmente fazem? Quando há uma concorrência que o produto do país de fora é mais barato para entrar em seu país. Eles, na verdade, criam um protecionismo. Vou dar o exemplo dos Estados Unidos. A soja brasileira, ela é muito mais produtiva do que a soja feita nos Estados Unidos. Mas será que a gente consegue vender soja livremente para os Estados Unidos sem pagar taxa para entrar nos Estados Unidos? Claro que não.
Eles protegem os produtores deles, né, criando taxas para aumentar a nossa entrada de soja lá e favorecendo a produção interna de soja. Eles protegem o próprio mercado. Essa é uma contradição, porque eles dizem que os países não têm que ter barreiras, ou seja, não têm que proteger seu próprio produtor, mas quando se trata dos produtos em que eles são fracos, esses produtos onde produtores de fora iriam ganhar o mercado deles, eles fazem o protecionismo. A gente fala melhor sobre isso depois. Quem tiver dúvida me chama que eu explico isso aí. E aí, uma chargezinha caiu numa prova há um tempinho atrás, se não me engano, da UERJ. Carro alemão, camiseta chinesa, computador americano, televisão japonesa, arma israelense e desempregado brasileiro. Então, a questão da globalização, né, onde você recebe produtos do mundo inteiro, ele também gera desemprego em países que estão em processo de desenvolvimento. Então, a globalização ela tem seus contrastes, porque existem aqueles que são excluídos da globalização. A corrida tecnológica e a abertura de mercados, ela diminui a capacidade dos países mais pobres concorrerem no mercado mundial, reduz a necessidade de mão de obra interna, né? Gera desemprego e aumenta as desigualdades. E aí a globalização, ela tem um discurso muito bonito na economia, de que existe uma festa da globalização, é tudo muito lindo, e a entrada é permitida, está todo mundo ligado. Só que, de fato, essa entrada não é permitida. Olha essa charge aí. Tem uma família, um trabalhador, né, querendo entrar na festa da globalização. Só que o que falam para eles? Entrada pela área de serviço. E muitos nem pela área de serviço vão conseguir entrar. Então, a festa da globalização não é para todos, apesar de criar essa ilusão. E aí é uma ilusão mesmo que você fica, que sorte está no mundo globalizado. Né? Que sorte, é uma sorte que o mundo nos livre da miséria. Infelizmente, não é isso que acontece. Nosso grande Milton Santos, né, um geógrafo muito importante, ele fala que existe 3 tipos de globalização. A globalização como fábula, que é a imagem de que vai dar tudo certo, de que a globalização é linda, que todos estão inseridos. É uma fábula, é uma invenção. A globalização perversa, tal como ela é. De fato, a globalização não é uma fantasia, ela gera desigualdade, ela promove crescimentos desiguais pelo mundo, ela promove a pobreza em alguns países para poder explorar sua mão de obra, e a globalização tal como ela poderia ser. Então, existe a possibilidade de uma outra globalização, uma globalização que gere uma conexão do mundo, que se favoreça das culturas diferentes, para favorecer a horizontalidade da produção, da criação, que nos coloque em contato com pontos diferentes do mundo e a produção se torne mais horizontal, não vertical, né, das grandes empresas para baixo, mas que haja uma criação horizontal, criando aí uma globalização diferente, quem sabe, né? O livro do Milton Santos, uma indicação interessante é por uma outra globalização. E é isso, minha gente. A aula de hoje acabou. Esse assunto é um assunto muito amplo, existe muita coisa para se discutir, mas eu tentei fazer ele o mais breve possível. Beijinhos, até a próxima.